Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que possamos ir assimilando as lições que nos serão ministradas, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia, pois com certeza irão nos fortalecer na busca constante para o nosso crescimento espiritual. Obrigada, Senhor, e que o nosso irmão que fará uso da palavra possa ser envolvido por esses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês o Washington. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus pela oportunidade nossa, de cada um de nós que estamos aqui presentes e daqueles que nos escutam, nas mais variadas dimensões, que possamos, mais uma vez, caminhar com serenidade, com segurança, com apreensão e utilizando os recursos que todos nós temos e que nós, à medida que nós vamos nos estudando e aprimorando, nós vamos utilizando com maior eficiência, qualidade, na medida certa, nos momentos certos e necessários para isso, que é a nossa vontade, a nossa inteligência, tão imprescindível nos dias de hoje e nos dias de ontem e no nosso futuro, que há de vir. Para iniciar o nosso tema de hoje, falando sobre a lei de causa e efeito como um dos mecanismos indispensáveis para a nossa evolução, no processo evolutivo, vou trazer aqui primeiro uma história aqui, que irá também nortear esse nosso estudo de hoje, na nossa passagem no livro do Céu e Inferno, nessa noite de hoje. E eu vou até ler a história aqui literalmente, para poder não escapar nenhum detalhe, nada, para poder a gente ir compreendendo isso, à medida que nós fomos alongando, adentrando o nosso estudo dessa noite de hoje. O sal no copo d'água. Esse é o título. O velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. E perguntou, qual é o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. E prontamente o jovem foi e fez. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então aquele mestre disse, beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou novamente, qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. Você sente gosto de sal? Perguntou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre sentou-se ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse, a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta. É dar mais valor ao que você tem do que ao que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo para tornar-se lago. Nessa nossa caminhada de hoje, refletindo sobre essa história aqui tão interessante, tão necessária, e que nós, à medida que nós vamos evoluindo e crescendo, nós vamos compreendendo ela com melhor altivez, melhor dinâmica da vida, vai nos auxiliando nas nossas atividades, nos nossos afazeres e nas sensações e percepções que todos nós sentimos, nesse mundo físico ou no mundo espiritual. E nosso tema é interessante porque muitos de nós, às vezes, confundimos a questão de lei de causa e efeito com a lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton. E nessa incongruência de achar que é igual, é parecida, é similar, mas se a gente observar e estudar mais atentamente, elas não são iguais. Elas não são iguais na sua extensão e profundidade com relação ao ser. Nós observamos que a lei de Newton é a questão da força. Toda força aplicada a um objeto por outro objeto resultará uma força oposta de igual intensidade e força. A lei de ação e reação. Como se ao jogarmos uma bola de borracha numa parede, se jogarmos automaticamente ela vai bater na parede, em outro objeto, e vai retornar na mesma intensidade, na mesma força e na direção
nossa. Mas observando a lei de causa e efeito, que é mais recente, né, que foi revelada pela doutrina espírita, porque Isaac Newton descobriu essa lei dele, essa terceira lei, lá em 1687, por aí, há muito tempo. E a doutrina espírita vem trazer essa lei de causa e efeito agora, no século XIX, recente para nós, né, muito pouco tempo. E a lei de causa e efeito, ela traz um outro entendimento, uma outra informação com a qual a gente tem que entender e compreender. Que toda ação que nós praticamos, tudo isso vai impactar em um efeito. Que todo efeito tem uma causa. E observando isso com a lei de ação e reação, já começamos a ver uma diferenciação. A lei de ação e reação, ela está muito ligada ao quê? Às coisas materiais, aos corpos materiais. Principalmente ao que existe, que se encontra aqui no nosso planeta Terra. A lei de causa e de ação e reação, ao momento que há a ação, a reação é imediatamente. Ela não se alonga no tempo, não há um intervalo, ela não varia. Observando a lei de causa e efeito, nós observamos que a lei de causa e efeito, ela vai acima, ela se interage com o ser espiritual, tanto nas relações interpessoal, quanto nas relações intrapessoal. Seja na dinâmica do mundo material, que nós estamos agora encarnados, ou seja no mundo espiritual. Então observamos que a lei de causa e efeito, ela não fica só restrita, não está limitada a leis materiais e só o mundo material, as coisas da matéria. Ela está muito além do que isso. Ela está se desenvolvendo, ela está interagindo com esse mundo espiritual. E outra coisa, a lei de causa e efeito, ela é muito mais complexa do que a lei de ação e reação. E a lei de ação e reação, ela é binária, ela é só acontece ou não acontece. Já a lei de causa e efeito, ela é variável, ela vai variar. E ela vai variar no tempo, na ação, na intenção, em várias coisas que entram nesse conjunto para poder haver a lei de causa e efeito. Então observamos uma distinção muito clara, né, do que é uma lei de ação e reação e causa e efeito. Completamente distinta. Porque se na lei de Deus nós estivéssemos submetidos à lei de ação e reação, nós iríamos ver que não existiria a justiça de Deus. E veríamos que existiria a fatalidade. Seria tudo fatal. Fez uma coisa, iria acontecer da mesma forma, na mesma proporção para com aquela pessoa. Se eu atingir uma outra pessoa de uma forma, eu teria que ser atingido da mesma forma, intensidade por aquela pessoa. E nesse processo, nesse redemoinho, nunca iríamos resolver as questões, nunca iríamos nos aprimorar e evoluir no processo da vida. Então observamos que a lei de ação e reação, ela não funciona para nós, espíritos imortais, fadados à perfeição no processo de desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Mas a lei de causa e efeito, sim, ela impacta, ela interage conosco nesse nosso processo. E como o tempo para ela é invariável, nós podemos estar no processo imediatamente ou ao longo das nossas existências, do nosso processo de desenvolvimento, retornar àquela reação e nós agirmos de maneira mais equilibrada. Mas somos espíritos imortais, somos fadados nesse processo de evolução para a perfeição, para o aprimoramento, para o reconhecimento e entendimento de todas as leis naturais que existem no universo, seja no campo da matéria física, dura, impenetrável, seja nesse mundo espiritual, sutil, ao qual nós estamos cada vez mais adentrando, entendendo e compreendendo melhor, à luz da doutrina espírita, que nos esclarece e vem nos esclarecendo claramente e bem à medida do nosso esforço, do nosso entendimento e compreensão. E diz, nós temos a oportunidade da encarnação, esse recurso da justiça divina, para que nós, espíritos, possamos utilizá-lo para o nosso crescimento. Tem a reencarnação, outras oportunidades de nós existirmos em corpos materiais, estarmos ligados a corpos materiais para o nosso aprimoramento, desenvolvimento, para as nossas relações interpessoais, tão necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para observarmos o quanto nós precisamos melhorar, o quanto podemos ajudar aqueles que vêm à nossa dianteira e precisam do nosso apoio, do nosso olhar, da nossa atenção, da nossa dica, da nossa experiência
de existência, de vida, a passar àqueles outros que vêm logo adiante, para que não caia no caminho, para que não se perca, para que saiba tomar boas decisões. E o livre-arbítrio, tão falado, desenvolvido pela doutrina espírita, né? O nosso livre-arbítrio, essa nossa capacidade de escolher, de decisão, de nos aprimorarmos ou de pararmos, esperarmos sentado e ver a banda passar, ou de caminhar junto com a banda, aprimorar, entender, compreender cada instrumento, a importância de cada instrumento naquela melodia, ver a harmonia que existe em cada instrumento e querer participar disso, aprender, entender daquele instrumento ou do outro, aquele que me agrada, que me satisfaz e que no momento que eu acho que eu tenho capacidade, é entrar nesse conjunto, nessa harmonia, participar, não ser só o coadjuvante, não só ficar assistindo, mas participar. E todos nós temos isso dentro de nós, às vezes um pouco frio, meio morno, mas às vezes quente, para poder participar. E nesse processo nós vamos. E a lei de causa e efeito, esse mecanismo imprescindível, assim como a lei de reencarnações, a oportunidade de outras vidas, a lei de causa e efeito que nos ajuda a aprimorar, que nos faz não sentirmos conformados com as coisas e ficarmos parados. Não, é isso mesmo. Não, causa e efeito. A gente vê, medir as nossas ações e ver os efeitos que as nossas ações fazem, repercute no universo interno, que somos nós, espíritos imortais, em nossa capacidade intrapessoal, nosso autoconhecimento, nosso auto-otimismo, nossa autoconfiança, entendimento de que somos, como somos, a nossa natureza, e o nosso processo para onde nós vamos, e a questão interpessoal, as relações humanas, relações com outros espíritos encarnados, com outros seres, os seres animais, os vegetais, os minerais, tudo isso que nós estamos em contato nessas oportunidades, utilizando o livre-arbítrio e tendo a lei de causa e efeito como nesse processo. E nós observamos, estudando isso, no céu e inferno, na segunda parte do céu e inferno, que é muito interessante, porque ali Kardec desenvolve um trabalho junto aos espíritos, aqueles que já se encontram no mundo espiritual, aqueles que deixaram, fizeram o passamento, desencarnaram e se encontram no mundo espiritual e entrevistando, pesquisando, escutando cada um nas suas situações e coisa, dali foi anotando as suas percepções, as suas sensações, as suas motivações e o estado em que eles se encontram após o retorno ao mundo espiritual. É interessante nessa parte que nós vamos ver que a lei de causa e efeito, utilizada para especificar as consequências, ou seja, os efeitos gerados pelas ações, pelas causas humanas. Ensina o Espiritismo, porém, que a lei de causa e efeito pode ser modificada, sim, pela força do amor, pela vontade do indivíduo de querer efetivamente reparar os erros cometidos. Não se pode ignorar também que perante a balança divina, todas as atenuantes são consideradas, inclusive as intenções, grau de conscientização, circunstâncias, nível de sanidade mental e etc. É lei de causa e efeito. Não é lei de ação e reação, é lei de causa e efeito. E nessa lei de causa e efeito nós observamos a justiça divina, a ver pela intenção, pela condição, pelo nível de conscientização e compreensão que tem esse espírito. Esteja ele no mundo espiritual ou esteja ele encarnado, das suas atitudes, dos seus atos. E isso é imprescindível, nós entendemos isso, porque todos nós, nessa nossa jornada evolutiva, nós cometemos muitos enganos, nos equivocamos com muitas situações, muitas vezes queremos, desejamos algo que achamos que sem isso é imprescindível minha vida, sem isso eu morro, sem isso a minha vida acabou. Alto lá, calma. Não nos desesperamos. Ampliemos melhor as nossas possibilidades, a nossa capacidade, o que realmente é aquilo que tem de valor em nossa vida. Como disse o Mestre Jesus, a verdadeira propriedade. Onde está a verdadeira propriedade? Onde está o seu coração, o teu coração? Onde está a tua alma? Observai. Assim como ele disse, né, observai os pássaros no campo. Continuando, a lei de causa e efeito está diretamente relacionada à noção que se tem da justiça, e mais ainda, da justiça divina. A justiça divina é que a gente desenvolve na doutrina espírita, né, trazendo vários relatos, várias situações e várias colocações dos espíritos, vários, centenas de espíritos
passaram essas informações para Kardec, e junto com os ensinamentos de Jesus, falando da justiça divina, do nosso Pai, Deus, Criador de tudo e de todos, acalenta o nosso coração, refresca a nossa alma, nos consola, nos dá apoio nos momentos de tristeza, ou desarmonia, ou da ausência de pessoas queridas que até então faziam parte fisicamente da nossa existência nessa caminhada e que não se encontram mais. Assim como todos aqueles que nós já convivemos nessa existência ou em existências pretéritas, que não se encontram com nós fisicamente, mas que estão junto de nós, pelo pensamento, pelo sentimento, pelas ligações imprescindíveis, intransponíveis no tempo e no espaço, que se conectam com cada um de nós, em qualquer local, em qualquer situação, em qualquer região do universo, bastando a nós estarmos em equilíbrio, em atentarmos o nosso pensamento, nos colocarmos em boa frequência para podermos alcançá-los e também sermos alcançados por estes. Então observamos que a justiça divina está em tudo, em todas as ações da nossa existência. E na lei de causa e efeito, nós temos todas essas variantes imprescindíveis para o nosso crescimento. E observamos assim que não existe karma, fatalidade, que não tem jeito, está perdido, errou uma vez só, pronto, acabou, não tem mais chance. Que justiça seria essa? Se nós não fazemos ela nem com nossos filhos, sobrinhos, tios, pais ou mães, conosco mesmo, ou errarmos em alguma situação, nós temos que nos perdoar, temos que dar a volta. Temos autopositivismo, autoconfiança, alinhar, acertar, apreender, entender e caminhar com mais segurança. Não ficar nos culpando, nos diminuindo, por que eu fiz isso? Porque isso mostra a vaidade, a soberba, e isso para nós, espíritos imortais que somos, não nos serve. Não nos pertence como utilidade para o nosso crescimento, não é uma virtude que nós devemos estar ali regando constantemente e nos inflando, não, pelo contrário, devemos cada vez mais deixá-la de lado e crescer em outros pontos imprescindíveis para o nosso crescimento. Um crescimento que nos amplia as fronteiras do ser, do espírito, diante do destino, diante da dor e diante das alegrias e felicidades que estão aí a todos, a todo o universo, mas que basta o nosso amadurecimento para que se torne cada vez mais constante, não em segundos, milissegundos, em momentos, em épocas festivas ou algo assim, mas que se torne uma constância em nosso entendimento, crescimento, nossa forma de ver e de agir. Não necessariamente tendo que esperar que tudo esteja florido, alegre, agradável, uma temperatura amena, boa, ninguém resfriado, ninguém nos hospitais. Não, são nessas situações que nos ajudam a entender e compreender mais a dinâmica da vida, a expansão do qual nós precisamos melhorar e ampliar o nosso entendimento. Porque a nossa existência material, ela é muito pequena na relação tempo das coisas, em relação a nossa existência espiritual, as nossas múltiplas vidas e nosso conhecimento, que é acumulativo. Todo o conhecimento que nós ganhamos numa existência não ficará nessa existência quando nós fizermos o passamento, quando retornarmos ao mundo espiritual. Aquele conhecimento ficou, perdeu-se, como uma nuvem que se transforma, se condensa e precipita em chuva e pronto. E não volta mais. Não. O conhecimento que nós adquirimos, as experiências, ela é acumulativa. Seja aqueles conhecimentos felizes que nós tivemos, ou também os infelizes. Porque naqueles infelizes nós observamos, analisamos o ponto que erramos. Eu não posso errar dessa mesma forma. Eu posso errar novamente, mas não desse mesmo jeito, dessa mesma forma, nessa mesma situação. Porque eu tenho que entender o que aconteceu, por que aconteceu aquilo, o que faltou de mim, o que faltou da outra parte, qual foram os eventos extraordinários que aconteceu para cometer aquela situação. Seja nos momentos tristes ou nos momentos felizes, temos que fazer análise. E a análise é imprescindível para o nosso crescimento. E nesse crescimento nós vamos caminhando. E nesse caminhar, o céu e o inferno vai desenvolvendo esse tema bastante interessante nessa segunda parte. São esses espíritos, ao chegarem no mundo espiritual, as suas comunicações. E continuando, Deus é amor. Amor que se expande do átomo aos astros. Mas é justiça também.
justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. O livre-arbítrio aí sendo desenvolvido. Sendo o amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje a fim de retificar-se. Isso é interessante, porque isso tem a ver com a lei de causa e efeito. Você lembra que a lei de causa e efeito, ela é complexa, o processo dela é complexo? É diferente da lei de ação e reação? Na lei de causa e efeito, o processo é complexo. Então, os efeitos dessa causa, ele vai ter múltiplas situações que vão fazer com que ele ocorra com aquele espírito que causou. Como nós não sabemos em que circunstância, qual foi a intenção, qual foram os fatores para aquela alma, aquele espírito executar tal coisa, nós não temos como julgar, como conjecturar. Por que fez isso? Meu Deus, não podia ter feito isso, não sei o que, conjecturar, e às vezes até condenar por aquilo. Não. Nós devemos usar o amor, a justiça, entender e compreender como nós não sabemos o que motivou. E o que motivou não nos interessa porque foi um ato daquele outro, irmão, para com ele mesmo ou para com outro. Por que saber? Não, nós temos que usar o amor, entender e compreender e ver a justiça divina de Deus a trabalhar nesse processo e nós sermos colaboradores, a estender a mão, a levar a palavra de força, de fé, de superação, para aquele nosso irmão, ou para nós mesmos, sairmos daquele processo de perturbação, de derrotismo, de incapacidade, ou daquele ato inconsequente, que muitas vezes pode ser causado, de acabar com a oportunidade de existência física atual, achando que irá resolver, num equívoco tamanho, que irá resolver, e não resolve. Mas quem somos nós para julgar, para falar, por quê? Mas assim não. Calma, alto lá. Continuemos na justiça divina, na lei de causa e efeito. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Aí nós vemos, né? Todos nós, estejamos nós, no nível evolutivo que estejamos, com os valores pessoais bem desenvolvidos ou não tão desenvolvido ainda, chegaremos lá. Deus está permeando e dá a oportunidade a todos nós de caminhar e de seguir adiante. Mesmo nas mais dificuldades, nas situações mais difíceis, ali está a presença divina a todos. E não tem os escolhidos. E não adianta bajular. O que tem é que nós praticarmos, trabalharmos com o nosso mérito, com o nosso livre-arbítrio, para conseguir conquistar. Então já observamos que não adianta fazer preces muito lindas para fora, que fazem lágrimas lá, mas se não tiver sentido no coração. Se não tiver sentido na alma. Se não for uma prece que realmente venha trazer uma ligação com o alto para uma transformação, para um aprimoramento, ou para ampliar a visão que se tem da vida, do mundo, das coisas e de si mesmo, para o crescimento. Para isso, sendo amor, repetou-lhes o caminho de bênçãos e luzes, e sendo justiça, determinou possuísse cada um de nós vontade e razão. Não é a vontade e a razão que nós utilizamos, é a nossa inteligência, é para isso, para essa caminhada, para se caminhar cada vez mais forte. E aí nós vemos a história, o sal no copo d'água, né? As nossas percepções, a dinâmica que nós damos às coisas, o quanto a gente pode diminuir um problema, ou quanto a gente pode transformar ele num prédio enorme. Transformar em algo colossal, uma dimensão enorme. Mas diante de quê? Da perspectiva de cada um de nós, do que eu estou sentindo, do que eu estou vendo, do que eu sinto. E nesse ponto, então o mestre aí determinou por isso cada um de nós vontade e razão. E nós temos que usar a nossa vontade e razão para dar às coisas o seu significado, o seu sentido, a sua intensidade, o seu tamanho adequado àquilo que nós estamos sentindo. E dar direção ao nosso campo de visão, de olhar, nas soluções. Porque muitas das vezes nós levamos sempre problemas. E aconteceu isso, o problema é isso aqui. Mas nós não processamos nessa caminhada até chegar a falar com o outro, ou chegar a apresentar, tem esses problemas, já a solução. Usar a nossa capacidade criativa, nossa inteligência, o nosso raciocínio, as nossas experiências, as nossas vivências, para também levar numa mão, na outra mão, a solução. A um caminho que possa ajudar a solucionar esse processo.
a ter uma outra visão, outro foco de vista, porque isso está ligado, alinhado à percepção que nós temos das coisas. Quando o mestre caminhava com os discípulos no caminho e aquele cachorro estava ali em decomposição, aquele animal, todos os discípulos falaram, que cheiro? O quê? Focaram no cheiro, na putrefação daquele animal, e Jesus focou aonde? Naquilo que ainda estava ali visível, forte, bonito. Os dentes, que dentes lindos tinha esse cão. Quando Jesus fala que dentes lindos, ele não está só falando que o dente está lindo, mas a frequência, o pensamento, a intenção, o entendimento que ele tem do processo da vida, que faz parte. O nascer, o morrer faz parte do processo da vida. É compreender isso. E não ficar preso ao cheiro, ao odor, à decomposição, pura e simplesmente, como se o que estava ali dentro, é tão importante e é imortal e continua a viver, a sobreviver. Em características, escolhas felizes são incorporadas ao patrimônio espiritual, servindo de referência para novas escolhas. As más ações ou escolhas infelizes produzem sofrimento ao espírito, porque, ainda que ele não tenha maior compreensão do processo de ação e reação nessa lei de causa e efeito, a repercussão que isso vai ter nele, de seus atos, a voz da consciência, esse mecanismo regulador da vida, o alerta de que cometeu um atentado contra a lei de Deus. A lei da consciência. Né? A consciência é algo tão imprescindível, tão presente, que tem até no livro dos Espíritos, né? Onde está gravada a lei de Deus? E os Espíritos respondem, de imediato, está gravado na consciência. Então, todos nós, não importa que nível de evolutivo que nós estejamos, a lei de consciência está sempre presente. Ela está sempre presente porque existe uma harmonia no universo. Existe um padrão no universo de harmonia entre tudo. E nós temos nessa lei de consciência, vamos imaginar que é uma harmonia. É o que está ali a organizar. É quando nós chegamos numa residência ou num lugar e observamos um quadro, igual aquele quadro ali, mas está está torto. Está torto assim. Ó. A nossa intenção está torta. Alguns chegam e vai e coloca na posição. Outros avisam, ó, o quadro está torto. Pô, ou então tem uns que se sentem incomodados. O quadro torto. Mesmo que não seja na casa dele, mas vê que o quadro torto está incomodando. Toda hora está torto aquilo ali. E está conversando no assunto, ele está torto, nem incomoda. Então observamos como essa harmonia, né? A gente tem uma coisa de harmonia. E a lei de Deus está aí, assim. Às vezes nós deixamos de lado. Ela está ali, mas deixa de lado. Vamos fazendo nossas inconsequências, aquilo tudo. Mas uma hora ela vai se mostrar. Ela vai lhe apresentar. E nesse momento da consciência, é que nós temos que saber interagir com isso. Para termos a oportunidade de um recomeço, para diminuirmos esse tempo agravante de enquanto não tiver essa consciência e o remorso, e ver e analisar que realmente não foi uma escolha bem-sucedida, não foi um comportamento adequado e tudo mais que se decorre, não foi uma ação bem feita que eu fiz, que causou a falência de outro, a destruição de algo, não foi chegar ali para poder se reharmonizar. Então vamos lá, continuando aqui, tá? Cometeu tentado contra a lei de Deus. Os erros ou equívocos cometidos são reparados ao longo das reencarnações sucessivas, por meio das provações, sempre com base na expressão amor, justiça e misericórdia divina. Amor, justiça e misericórdia divina. Isso para nós, que vivemos num planeta, estamos agora existindo, né, tendo a oportunidade de existir num planeta como esse nosso, observamos amor, justiça e misericórdia, diante desse universo gigantesco. Nós aqui, nesse planeta Terra, com os recursos que tem, e com a capacidade que nós estamos tendo de utilizar a nossa inteligência e raciocínio para ler, entender essas conjugações de letras, de símbolos, harmonizá-lo, e isso servir de expressões, entendimento e compreensão mental, de uma forma de nós comunicarmos um com o outro, com os outros seres humanos. Isso nos dá um alento e um entendimento de que se nós fomos criados por Deus, e nesse processo evolutivo, Ele nos deu a oportunidade de utilizarmos a inteligência para compreendê-lo, entendê-lo, reconhecê-lo nos seus efeitos. Nessa dinâmica da vida, nós observamos que a justiça divina está presente. E ela estará cada vez mais presente dentro de nós, através das nossas ações, à medida que nós nos esforçamos
para burilarmos as nossas más inclinações, as nossas más tendências, a nossa ignorância, o nosso preconceito, que nos engessa, que nos causam mal, nos causam dor e nos limitam. Nos limita a achar que nós somos parte de um corpo, estamos nesse corpo, só temos nossos bens, são todas as coisas materiais que nós podemos pegar fisicamente, e achamos que com a falência do corpo físico tudo acabou. Não! Existe amor, justiça e misericórdia divina para todos nós nesse processo de compreensão, e que nós vamos entendendo e estamos cada vez entendendo sim, que isso é necessário, é urgente que nós tenhamos esse entendimento e abraçamos esse compromisso conosco mesmo, com nós próprios, da nossa capacidade, da nossa criatividade, da nossa responsabilidade de desenvolver e utilizar essa ferramenta que é o corpo físico, mas mais do que tudo, utilizar mais o amor, a caridade, a fraternidade, em todos os locais e situações que nós estejamos. Estejamos nós encarnados nesse mundo material, estejamos nós no mundo espiritual. Essas virtudes e ferramentas, elas são imprescindíveis em qualquer área, em qualquer período dessa nossa existência, ao longo do nosso desenvolvimento quanto espírito. E Kardec fala, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, ele trata do caráter e personalidade dos espíritos, coletando testemunhos divididos conforme o nível dos manifestantes, porque ali existem espíritos felizes, espíritos sofredores, pseudo-sábios. Então, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, Kardec vai tratar disso aí, vai catalogar e separar cada grupo de espírito com esses tipos de personalidade, de entendimento, de compreensão e do que eles estão passando. E pretende demonstrar com isso que nós somos herdeiros das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso pensamento, mostrando que ações, atitudes e pensamentos fazem parte da nossa dinâmica da vida, não param. Em nenhum momento nós podemos falar, parei de pensar. A gente está sempre pensando. Mesmo quando está naquele período do sono, em que o corpo está em repouso, a alma está em processo, está agindo, está em ação, está pensando, está tendo uma atitude. Isso não para. Isso é constante. E essa constância, ela faz parte do quê? Do espírito. E o espírito, no mundo espiritual, não há necessidade de ele dormir, de se alimentar, de comer, porque não existem essas necessidades fisiológicas qual nós temos aqui, ao qual nós precisamos, de tomar banho, de pôr o corpo para descansar, para dormir, para poder haver o desprendimento da alma, para poder também ela ter esse momento no mundo espiritual. Precisamos de transporte, precisamos de alimentação para manter as células aqui em processo. Tudo isso nós precisamos, enquanto estamos encarnados. Mas ao desencarnarmos, não precisamos disso. Mas muitos de nós, que ainda não conhecemos essas leis, esses fatores espirituais imprescindíveis, muitos de nós achamos que nós somos o corpo, e o corpo acabando, não existimos mais, voltamos por um todo, ou acabou. Mas mesmo compreendendo que retornamos ao mundo espiritual, ainda pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas ligações, nós ainda achamos que necessitamos de tudo isso. E ainda sentimos e percebemos que ainda estamos com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquele desequilíbrio físico, ao qual nos necessitava tomarmos medicamentos para poder ir mantendo, alongando a nossa vida, ou amainando, aplacando, ou acalmando a dor que nos afligia. E estando no mundo espiritual, nós ainda acreditamos, muitos de nós acreditamos ainda está isso. E para dissolver isso, para elucidar, para que ao adentrarmos, ao haver o passamento, não tenha esse pensamento, é necessário esse esclarecimento, esse estudo que nós estamos fazendo aqui. Esse estudo que nós vamos entendendo linha por linha, contexto por contexto, mas que requer de nós a prática, a ação, porque a teoria e a ação, nesse conjunto, ela vai elaborando e vai fazendo esse conhecimento parte de nós, parte das nossas atitudes, parte de nossos pensamentos, parte de nossas atividades, ao qual nós elaboramos nesse processo de trabalho que tem um espírito estando encarnado ou no mundo espiritual. E nesse processo, na segunda parte do livro Céu e Inferno, Kardec desenvolve vários assuntos com espíritos felizes, espíritos em situações medianas,
Não tão sofredores, mas também não tão felizes. Está ali na média. Espíritos sofredores, suicidas, espíritos endurecidos, aqueles reticentes na coisa, não é assim, e continua, tem novas oportunidades de encarnação e continua na mesma pegada, na mesma batida, no mesmo comportamento, não se aprimorando, não analisando os comportamentos, as situações, nas existências pretéritas, e continua a fazê-las, repetindo, endurecidos. Os criminosos arrependidos e expiações terrestres em geral. E vamos aqui ver algumas dessas, de acordo com o nosso tempo, para vermos como é, né, a percepção, as sensações, o estado que se encontram esses espíritos nessa situação. O que nos auxilia, nos ajuda a entender um pouco mais. Espíritos felizes. E quem tiver oportunidade em casa, pegar essa segunda parte no livro O Céu e o Inferno, dá uma estudada, dá uma analisada, pega uma situação, um contexto ali, ó, e estuda, e durante a semana vai pesquisando, vai analisando, faz uma pesquisa no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá, rascunha lá, faz uma pesquisa para ver a relação, a correlação, como tem a ver, como as questões que Kardec levantou no livro dos Espíritos tem a ver com o que está passando naquele espírito, as situações que ele está, como ele deve se comportar, o que ele deve fazer para sair daquele contexto de entendimento, de pensamento e sensações que ele se encontra, né? Então esse estudo é interessante, que a gente vai analisando e estudando, isso nos ajuda a entender, compreender muitas coisas que nós passamos na nossa existência, ou que o nosso vizinho, o nosso amigo, ou aquela outra pessoa que nós não conhecíamos, mas chegou ao nosso ouvido, aquela pessoa está passando, vamos analisar e vamos pesquisar essas situações todas, não com o olhar de julgar, mas de aprender, de entender essa dinâmica da justiça divina. E aqui, espíritos felizes. Um homem de bem, morto por acidente, Sic Deniers, disse ter permanecido muito tempo depois da morte, sem se reconhecer. No entanto, com a graça de Deus e auxílio dos que o cercavam, quando a luz se fez, ele inundou o seu espírito. Observamos aqui, né, uma situação, uma morte abrupta, né, rápida, como nós temos aqui hoje em dia, morte por acidente automobilístico, né? Acontece assim, jovem, tem idade, no vigor, trabalhando com a coisa toda, um acidente por um descuido, ou por um contexto, vai e desencarna. E passa por uma situação. Não se reconhece porque a gente tem aquela coisa, né? Eu existo, eu estou num corpo, eu estou me vendo, estou num corpo aqui, eu estou vendo, eu estou vivo ainda. Mas nós sabemos que nós temos o perispírito, que é uma representação desse corpo ao qual nós temos aí nessa existência, ou existência anteriores, aquela que nos mais agrada e nos favoreça. Então, nós observando, olhando, achamos que estamos vivos, porque nós estamos com aquela mesma impressão visual que tinha quando estava encarnado, né? Aí Kardec perguntou se sua posição ao entrar no mundo dos espíritos era feliz. Não, tive de pagar a dívida humana, respondeu Sic Deniers. Tive que expiar a indiferença para com o meu Criador. Porém, a sua misericórdia levou-me. Quando ele fala, tive que expiar a indiferença para com o meu Criador, nós vemos aí a consciência, né? A lei de consciência aí, ó, ela agindo, interagindo nesse processo. Tive que expiar a indiferença para com o meu Criador. Porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos. E a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, tão benévola e amorosa, pesou o bem que o mal depressa se extinguiu. Observamos que do ponto de vista dele, foi insignificante, né, o que ele fez. Né, a medida dele, só que a medida que ele tem dele mesmo, ou do que ele faz, colaborou com ele ou com o próximo, é diferente de Deus, que vê pela intenção, pelo nível de evolução, de conhecimento de cada um de nós. Então, Deus não mede pela régua de cada um de nós, e dali soma e faz uma média. Não. Ele faz a sua visão pelas leis divinas, que muito mais introspectiva, muito mais abrangente, porque Deus conhece cada um de nós. Mas não conhece cada um de nós agora, nessa forma que nós estamos, nesse estágio evolutivo que nós encontramos. Ele já nos conhece, a todos nós, um por um, desde sempre, desde o início. E isso é interessante, né? Que cada um de nós somos diferentes um do outro. E cada um de nós, esses 7 bilhões e pouco que existem nesse planeta, só nesse planeta Terra,
Cada um de nós, Deus identifica, sabe cada um de nós. Isso é interessante. Continuando. Espíritos em condições medianas. Helena Michel, mulher de 25 anos, morta subitamente em alguns minutos em sua casa, sem sofrimentos e sem causa prévia conhecida. Era rica, um pouco frívola e, em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais das futilidades da vida do que das coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom. Ela era doce, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas que a tinham conhecido, exprimiu-se assim: não sei onde estou. Que perturbação me rodeia? Chamastes-me e acorro. Não compreendo por que não estou em casa. Choro minha ausência. E estou aqui. Eu não consigo fazer-me reconhecer por todos eles. Meu corpo não me pertence mais. E, no entanto, eu o sinto frio e gelado. Quero deixá-lo e estou presa a ele. A ele volto sempre. Sou 2 pessoas? Oh, quando compreenderei o que me acontece? É preciso ainda que eu vá lá, meu outro eu, o que ele se tornará, comigo ausente? Adeus. Continuo. Obrigado por teres orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou os sofrimentos ou a apreensão do momento da separação de meu corpo e de meu espírito. Não sou infeliz, mas ainda tenho muito o que fazer para avançar rumo à morada bem-aventurada. Pedirei a Deus que me permita voltar a esta terra, pois tenho que reparar o tempo que aí perdi nesta existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Tende confiança na eficácia da prece quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Observemos aí, né, a experiência que ela teve após a desencarnação, né, e a relação dela, né, dela com o corpo, esse outro eu, né, fazendo essa conjugação. Coisas que todos nós já passamos por essa situação, por esse entendimento, essa compreensão. E que podemos até vir a passar, mas com a compreensão, com o estudo, devemos nós analisar rapidamente, na medida do nosso esforço, enquanto estamos a caminho nesse processo de crescimento evolutivo, encarnados, compreender essas coisas tão importantes e sinuosas na nossa vida e que fazem uma diferença tão grande nesse mundo espiritual. Observamos que ela fazia, era uma pessoa boa, caridosa, mas tinha algumas futilidades, algumas coisas frívolas. Ela não se aperfeiçoou, não trabalhou aquilo que ela tinha de ponto forte na sua forma de ser. E deixou-se apanhada pela frivolidade. Isso lhe causou, naquele momento, naquela situação, uma perturbação. Perturbação por não saber o que estava acontecendo com ela. Uma angústia, uma tristeza momentânea que ela estava ali passando, mas que observemos porque o que ela fez de bom, aquilo foi uma luz, um pequeno farol, a auxiliar lá, naquele momento do seu passamento. E observamos que ela agradece. Logo depois, reconhece a bondade de Deus e diz depois, pela prece, né, dos amigos, que ajudou. Tende confiança na eficácia da prece, quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Aí nós temos mais um outro ponto interessante nesse estudo, né? Que sempre nós falamos, vamos fazer uma prece pelas pessoas que desencarnaram, pelas pessoas que estão longe, pelas pessoas que estão sofrendo, seja ela ainda encarnada, desencarnada. E nós vemos como a prece nossa, que nós fazemos, todos nós podemos fazer, ela alcança aquele ao qual nós direcionamos, que ela chega, que ela auxilia, que ela ajuda, que ela consola, que ela conforta, que ela dá ânimo e que ela restabelece aquele indivíduo o equilíbrio, saindo daquela perturbação para se recompor no processo divino da vida, da existência. Então observamos que poder tem essa prece. Enquanto nós fazemos os estudos, né, do fluido cósmico universal, estudamos a questão do fluido, como ele é trabalhado, porque o fluido é neutro. Quem manipula ele, trabalha ele, dá qualidade, direciona, transforma-o em algo salutar, somos nós, espíritos. Através de quê? Do nosso pensamento, da nossa vontade. Olha só que recurso magnífico, dinâmico, que todos nós somos capazes de agir e de utilizar para auxiliar o próximo, seja ele em que dimensão ele esteja.
Observamos então como Deus também nos dá a oportunidade de ajudar na criação, auxiliando e socorrendo todos os nossos irmãos, espíritos, nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Observamos aqui nesse ponto, interessante, essa eficácia da prece chegando, alcançando e tendo o efeito, no caso, para Helena Michel. Espíritos sofredores. Auguste Michel era um moço rico. Estruína, não sei o que eu li. Era um moço rico, gozando a larga e exclusivamente a vida material. Embora inteligente, a despreocupação com as coisas sérias constituía o fundo de seu caráter. Sem maldade, mas bom do que mal, era amado por seus companheiros de prazer e procurado na alta sociedade por suas qualidades de homem mundano. Sem ter feito mal, não fizera bem. Morreu de uma queda de carro num passeio. Evocado alguns dias após a sua morte por um médium que o conhecia indiretamente, deu sucessivamente as comunicações seguintes. Mal estou despreendido de meu corpo, assim posso falar-vos com dificuldade. A terrível queda que fez morrer meu corpo põe meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto com o que eu vou ser, e esta incerteza é cruel. O horrendo sofrimento que meu corpo experimentou não é nada comparado à perturbação em que me encontro. Rezai para mim, que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor! Ah, Deus! Outra, já vim a vós, mas só pude falar-vos com muita dificuldade, porque sofrer ainda quando meu corpo não sofre mais. Por que sofrer ainda quando meu corpo não sofre mais? Porque esta dor horrenda está terrível, angústia ainda existe. Rezai, ó, rezai para que Deus me conceda o repouso. Ó, sou eu que venho pedir-vos para orar por mim. Podeis fazer-me bem por vossas preces? Observamos várias vezes, ele teve várias oportunidades de se comunicar. E nós observamos a dificuldade que ele tinha de se comunicar, como as palavras, as situações, era bem restrita, ele era bem objetivo, restrita no sofrimento que ele tinha. Observamos aí a lei de causa e efeito, as atitudes, o comportamento, as ações que nós trabalhamos, nossa vida física, nossa vida de inter-relações, como ela vai se propagar ao nós retornarmos ao mundo espiritual e como ela vai ser danosa para o nosso reequilíbrio, para a nossa compreensão do nosso estado. Observamos esse mal rico, a forma como ele utilizou da riqueza, dos bens que tinha e da vida que ele levava, da forma que ele levava, o quanto isso o prejudicou nesse processo evolutivo e o quanto isso acarreta a ele nesse novo retorno ao mundo espiritual. E observamos os efeitos disso na sua vida, na sua forma de ver e pressentir as questões do corpo, a questão da dor, do sofrimento, das angústias. E observa ainda que por mais dor e sofrimento que ele viu e sentiu do corpo ali, naquele processo ali, o que ele sente é muito mais do que aconteceu com o corpo físico. Então observamos a denotação das sensações e percepções dos espíritos. Observação desse mesmo caso, continuando. A insistência do espírito para que se fosse orar sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tem sua razão de ser e se considerar quão tenazes eram os laços que o retinham ao corpo, e quão longa e difícil era a separação, em consequência da materialidade de sua existência. Compreende-se que, se aproximando do corpo, a prece podia exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa para ajudar no desprendimento. O uso quase generalizado de orar junto aos corpos dos falecidos não viria da intuição inconsciente que se tem desse efeito? A eficácia da prece, nesse caso, teria um resultado simultaneamente moral e material. Voltando aqui, observamos então que ele ainda, além disso, nas comunicações, pedia que fosse as pessoas orar, fazer prece junto a seu túmulo, porque achava ele, que ali próximo teria mais efeito
para ele se libertar. Observamos a ignorância, a incompreensão desse espírito em achar dessa forma. Por quê? Nas culturas antigas tinha essa questão, né, de orar, de ficar ali orando, rezando para o corpo ali, daquele processo. Mas nós sabemos que se não for de coração, se for de um sentimento realmente de doação voluntária, que não tem preço, não tem troca monetária ou troca de favores, mas que é doada, é doação, realmente assim faz o efeito necessário. Mas para ele, fazia necessário esse processo, mas pela sua incompreensão, pela sua falta de entendimento do que é isso. Mas nós já compreendemos que a prece, ela não tem distância, não tem dimensão para que ela possa ser direcionada e chegar a alcançar a outro ponto, né? Mas observamos o quanto nós ainda somos ignorantes em algumas coisas e que isso causa-nos um entrave, né? Continuando, suicidas aqui. Louvet François Simon. Louvet François Simon, vencido pelo desgosto por não suportar a prova da miséria, matou-se aos 67 anos de idade. Ele atirou-se da Torre Francisco I, despedaçando-se nas pedras. 6 anos depois, esses 6 anos é o ano aqui no nosso da Terra, né? Nosso ano aqui. O espírito se via ainda a cair da mesma torre, estraçalhando-se nas pedras. Se eu tivesse fome em vez desse sofrimento mais terrível, mais invisível para vós, vós não hesitareis em me dar um pedaço de pão. Peço-vos para orar por mim. Não posso ficar mais tempo. Perguntai a um destes bem-aventurados que estão aqui, e sabereis quem eu era. Orai por mim. O guia do médium. Esse que acaba de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre desgraçado que tinha uma prova de miséria na terra. Mas o desgosto tomou conta dele. Faltou-lhe a coragem. E o desafortunado, em vez de olhar para o alto, assim como deveria ter feito, entregou-se à bebedeira, desceu aos últimos limites do desespero e pôs fim à sua triste prova, jogando-se da Torre de Francisco I, em 22 de julho de 1857. Tende compaixão de sua pobre alma, que não é avançada, mas que tem, entretanto, suficiente conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Pedi a Deus para lhe conceder essa graça, e fareis uma boa obra. Então observamos aqui que apesar que o guia do médico utilizar a palavra desafortunado, e algumas palavras, não no sentido pejorativo, de indicar, de coisa, mas eram as palavras daquela época, naquele tempo, essas palavras eram utilizadas. Então ele fala aqui, relata aqui essa situação dele, e o quanto ele fez e provocou isso, mas que a compaixão, que o amor pela sua alma será alcançado por Deus. Terá o benefício, uma nova prova, uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. Porque naquele tempo, um ato desse, está preso no inferno eternamente, não terá mais jeito, não sei o quê, acabou. Não. A justiça divina, o amor, a misericórdia, ela está presente em tudo e em todos, em todas as épocas da humanidade. E não poderia nem deixaria de falhar para cada um de nós, e nesse momento para louvar, que necessitava de uma nova oportunidade, necessitava não só da compaixão, mas do carinho, do afeto, do entendimento. Porque assim como qualquer um de nós também, nos nossos equívocos e compreensões, cometemos vários atos, e das mais variadas formas. Mas pela nossa compreensão e entendimento, cada vez mais vamos errando ou tendo equívocos menos fatais para o nosso crescimento, para a nossa forma de oportunidade que nós estamos tendo nessa vida, nessa existência material. Mas alguns acham que fazendo isso irá escapar. Mas observemos a mensagem aqui, o sal no copo d'água, né? Às vezes, por mais terrível que esteja, nos tornemos lago. Olhamos a nossa volta, ampliemos o nosso sentimento, para vermos que a nossa dor continua doendo. Mas a percepção, a sensação, nós temos que ampliar para isso, nós continuarmos a nossa caminhada com resignação, com compreensão, com entendimento, com coragem, otimismo e consciência da justiça divina e da nossa capacidade. Capacidade essa dada por Deus a cada um de nós. Então, esse processo de compaixão,
toda é imprescindível para o nosso crescimento. E é por isso que na lei de causa e efeito, como cada um de nós não sabemos como ela é tão complexa, como ela se dá, não temos a capacidade de julgar, de condenar, de conjecturar, mas se fosse, mas por quê? Alto lá. Vamos orar, vamos fazer a nossa prece, vamos tentar produzir em nosso redor, dentro de nós, pensamentos fortes, entendimentos seguros, atitudes e comportamentos que possam reproduzir na sociedade, reproduzir ao nosso entorno, que dê suporte a essas pessoas antes de acontecer tal coisa. E para isso, é cada um de nós nos melhoramos, nos aprimorando, nos interagindo com o mundo, de forma a não achar que nós somos do mundo, porque nós somos seres espirituais nesse processo de evolução. E continuando aqui, o criminoso arrependido, Benoist. Morto em 1704, Benoist fora um frade sem fé e essa descrença lhe foi fatal. Só ela é bastante para acarretar outras. Disse os frades, cujos erros e crimes foram inúmeros. As torturas da fome de muitas vítimas eram... Disse os frades, cujos erros e crimes foram inúmeros. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Informou Benoit. Agora sofro todas as torturas do inferno e as vítimas me ateiam um fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me, abrasa-me, a sede, os lábios escaldantes, sem que uma gota caia neles como refrigério. Falando sobre o arrependimento, Benoit esclarece que ele viera havia muito tempo, mas devido ao sofrimento. Tendo sido surdo ao clamor de suas vítimas inocentes, o Senhor também fora surdo aos seus clamores. Os demônios berram mais do que eu, seus gritos sufocam-me, enche-me a boca de pés fervente. Referindo-se ao caso Benoit, o guia do médium explicou que as atrocidades por ele cometidas não tinham número nem conta. A maior era a sua culpa porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhe seriam os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizariam com o exemplo e auxílio da prece, de modo a que, confortado pela esperança, pudesse vislumbrar seu termo. Observamos aí, a lei de causa e efeito. Ele tinha conhecimento, tinha instrução, sabia da palavra de Deus, mas utilizou de maneira equivocada com conhecimento. E causou tanto mal a tantos outros seres. Após seu desencarne, olha o que lhe aconteceu. Aos efeitos das atitudes, das ações, do livre-arbítrio, da oportunidade da reencarnação. Por vários períodos, por vários momentos, ele sentiu ele perseguido. Um momento escaldante que lhe afligia em todo esse processo, até chegar a termo da sua consciência, de um processo divino, para que ele pudesse ter uma nova oportunidade. E pedindo prece, pedindo o auxílio da prece, para o refrigério, para suportar tamanha que eram as situações, os algozes que lhe vinham, devido ao seu ato, a sua constante na vida. Observamos todo esse processo, nesse ponto aí que nós vimos da lei de causa e efeito, no livro Céu e Inferno. É isso. É isso que acontece nesse processo nosso de crescimento, na lei de causa e efeito, nesse processo mecanismo de evolução, que Deus nos dá a oportunidade para crescimento, para transformação, para uma transformação moral, cada vez mais vibrante, cada vez mais positiva, dentro da harmonia que existe no universo. Que nós possamos cada vez mais utilizar, através da nossa compreensão, da nossa inteligência, utilizar na nossa prática diária, na nossa vivência e nossos pensamentos, todos os ensinamentos e essas situações que nós ilustramos nessa noite de hoje, para pensar, refletir sobre nossos atos, sobre as nossas ações, os efeitos diante das nossas ações, para crescermos cada vez mais e transformarmos os nossos sofrimentos, as nossas dores, que possam parecer que está num copo d'água cheio de sal, tão forte, que jogamos esse sal e transformamos num lago. Nos tornemos um lago, diante de tanto sofrimento, tanta dor e tanto compromisso que cada um de nós tem, conosco ou com o próximo, com aquele que está sob nossa responsabilidade.
seja no meio familiar, no meio de amigos, ou no meio do trabalho, ou na sociedade. Entender tudo isso, compreender e se transformar num lago forte, sereno, equilibrado e caminhar com segurança. Uma boa noite a todos e continuemos sempre estudando, pesquisando a doutrina espírita, analisando com entendimento, com a lupa da compreensão, da vontade de se transformar, para que possamos realmente caminhar com passos firmes e fortes rumo à perfeição. Uma boa noite a todos.